O ator e humorista Paulo Gustavo estourou na mídia com o personagem Dona Hermínia, um grande sucesso que arrastou milhares de pessoas para o teatro e, na sequência, para o cinema. Só que a carreira dele vai muito além desse personagem muito louco aí que arrebatou o público de todas as idades. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em 30 de outubro de 1978 no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Um artista super versátil, se consagrou como ator de teatro, mas também foi humorista, diretor, roteirista e também apresentador. Filho de Déa Lúcia Vieira Amaral e Júlio Márcio Monteiro de Barros, ele foi criado em uma família de classe média e teve a oportunidade de estudar no Colégio Salesiano, também lá no Rio, e não escapou, com certeza, de sofrer preconceitos. Ele uma vez escutou explicitamente de um professor que, em vez de ator, ele deveria se tornar um travesti. Antes de se apaixonar pelos palcos e nunca mais sair deles, a aposta profissional do Paulo foi o turismo, faculdade que ele cursou durante somente um ano. Só que a partir daí ele abandonou o curso e se formou em 2005 na CAU, a Casa de Arte de Laranjeiras, onde ele teve a oportunidade, inclusive, de experimentar a companhia de outros nomes que acabaram se tornando também extremamente importantes aí no cenário nacional. Um dos casos mais clássicos aí é o humorista Fábio Porchat. Só que mesmo sem o diploma, o Paulo Gustavo já fazia sucesso. O primeiro destaque foi com a peça O Surto, de 2004. O espetáculo era feito de esquetes satíricas que davam aquela cutucada no meio artístico daquela época. Chamado para uma participação especial, Paulo Gustavo estreou exatamente aí nesse espetáculo o personagem mais icônico dele, que era exatamente a Dona Hermínia. E a partir daí foi convidado para fazer parte do elenco fixo e nunca mais parou. Em seguida, junto com Fábio Porchat, ele estreou a peça Infraturas, em 2006. Era um espetáculo de esquete também que reservou 5 papéis femininos para Paulo Gustavo. E essa experiência vivenciando mulheres foi decisiva para que ele criasse a personagem de maior destaque na carreira dele toda. E aí em 2006, depois que terminou essa parceria com Porchat, ele se viu sem trabalho, sem grana para uma grande produção de teatro, e foi aí que ele decidiu que um monólogo poderia ser a saída mais honrosa e mais viável naquele momento. E aí juntou um grupo de produtores, cenógrafos, figurinistas e tal, e aí foi aquele lance, parceria total, aquela coisa do, vamos tentar fazer, todo mundo recebendo pela bilheteria, o cenário foi todo parcelado no cartão de crédito da tia, do pai e tal, e a partir daí surgia o maior sucesso da carreira dele, Minha Mãe é uma Peça, mas a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. O sucesso inegavelmente foi imenso, tanto entre o público que lotava os teatros, quanto na crítica. E aí, nesse mesmo ano, a gente está falando aí de 2006, o Paulo Gustavo foi indicado como melhor ator ao Prêmio Shell, que é um dos mais importantes prêmios da categoria. Eu não sei dizer, eu não lembro se ele chegou a vencer esse prêmio nesse ano. Se você souber, comenta aqui embaixo. A partir desse momento, ele começou a fazer várias participações pontuais na TV Globo. E nesse mesmo ano, ou seja, em um ano só, ele participou das séries Minha Nada Mole Vida, Sítio do Pica-Pau Amarelo e A Diarista. Foi um ano bastante legal para Paulo Gustavo. Em 2008, ele estreou no cinema com o filme A Guerra dos Rocha, ao lado de Ari Fontoura, um super elenco, e em 2009 foi a vez de chegar às telas com Xuxa e o Mistério da Feiurinha. Também em 2009, o Paulo Gustavo teve um papel coadjuvante no filme Divã, ao lado de nada mais nada menos que Lília Cabral. Ele interpretava o cabeleireiro René e em 2011 ele reprisou esse papel numa adaptação que rolou para a televisão desse mesmo projeto. Em 2010 foi a vez de estrear o espetáculo Hiperativo, e aí com esse espetáculo ele percorreu o país inteiro, lotando casas e encerrando, esgotando ingressos com semanas de antecedência, foi um sucesso estrondoso também. Em 2011 ele se tornou apresentador do 220 Volts, que era um programa muito maneiro que rolava no canal Multishow. Te lembras? O sucesso não parava de aumentar, e aí no mesmo canal, ou seja, no Multishow, em 2013, ele estreou com o programa Vai Que Cola, que inclusive ganhou depois uma adaptação para o cinema. No ano seguinte foi a vez dele conquistar um outro programa, o reality show Paulo Gustavo na Estrada, isso a gente está falando de 2014. Ele também estrelou em 2014 a comédia Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, ao lado da grande amiga de vida dele, Mônica Martelli. Nesse filme ele viveu o organizador de festas Aníbal, e assim como todos os outros trabalhos do ator, o filme também foi um sucesso estrondoso de público, levando mais de 1 milhão de pessoas ao cinema. 2017 também foi um ano muito maneiro para o Paulo Gustavo, porque foi exatamente nesse ano que ele estreou também no canal Multishow um outro programa humorístico chamado A Vila.
Aí por esse programa também passaram grandes nomes como Heloísa Périssé, Catiúcia Canoro, Ataíde Arcoverde, Suzy Brasil, além de dezenas de convidados, né, que pintavam lá toda semana, abrilhantando muito mais aquele programa. 2018 seria de mais uma estreia no cinema, o filme Minha Vida em Marte, novamente uma dobradinha aí junto com a Mônica Martelli. Em 2019, o Paulo Gustavo estreou o espetáculo musical chamado Filho da Mãe. Segundo ele, a motivação para estrear esse espetáculo foi exatamente retomar esse lado cantora que a Déa Lúcia tinha. Ela que até o início dos anos 2000 participava de um grupo que se apresentava em festas de casamento, bailes, outros eventos. A Déa Lúcia, na verdade, foi cantora profissional durante 30 anos. Segundo ele, ela sempre quis ser cantora, e aí quando ela precisava sustentar a família, ela trabalhava em colégios durante o dia e cantava durante a noite. Mas ela nunca tinha feito um show assim, com produção, com cenário, com uma banda e tal. Então esse foi o presente que o filho deu para a mãe. A história da Dona Hermínia, que era uma dona de casa com filhos ingratos e que tinha uma maneira, assim, digamos, peculiar, né, de lidar com aquela questão da rotina diária, ela gerou tanta aproximação com o público, tanta identificação imediata, que ela acabou não se limitando somente aos palcos. Minha Mãe é uma Peça ganhou seu primeiro filme em 2013. Além de Paulo Gustavo, que interpretava o papel principal, o filme finalmente mostraria o mundo dos filhos, né, que era o Juliano, interpretado pelo Rodrigo Pandolfo, e a Marcelina, que era da Mariana Xavier, além da tia Zélia, né, da veterana Sueli Franco, e do icônico Carlos Alberto, né, que foi interpretado magistralmente aí pelo Erson Capri. O longa-metragem foi o filme mais visto no Brasil naquele ano. Apostando em novos formatos, o Minha Mãe é uma Peça marcou a estreia do Paulo Gustavo também na literatura. E com esse livro, com certeza, novos e hilariantes capítulos aí da vida dessa mãe enlouquecida acabaram se tornando públicos e, graças a Deus, chegando aí ao nosso domínio, ao nosso conhecimento. Inevitavelmente, 2 novos filmes acabaram sendo produzidos. O Minha Mãe é uma Peça 2, em 2016, e Minha Mãe é uma Peça 3, em 2019. O sucesso da Dona Hermínia ele se baseia evidentemente na performance do Paulo Gustavo, mas também na observação que ele fazia da própria mãe, né, da Dona Déia, que foi em quem o personagem se inspirou. Em meio ao sucesso no cinema, o Paulo Gustavo se casou com o dermatologista Thales Bretas, isso foi em dezembro de 2015. E para realizar o sonho de ter filhos, o casal recorreu ao método de barriga de aluguel, só que teve que ir aos Estados Unidos para fazer isso, já que é proibido no Brasil. Por fim, o Romeu nasceu dia 3 e o Gael nasceu com 10 dias de diferença, aí, dia 13, os dois nos Estados Unidos, obviamente. Depois de 2 meses do nascimento dos filhos, né, e depois de regularizar toda aquela questão de documentação, aquela burocracia toda, o Paulo Gustavo e o Thales retornaram para o Brasil com os 2 filhos nos braços. No dia 13 de março de 2021, Paulo Gustavo foi internado em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro por conta da Covid-19. O quadro clínico apresentou altos e baixos porque o Paulo fazia parte de um grupo de risco, ele tinha asma. De acordo com um boletim médico divulgado no dia 1º de abril, o Paulo seguia em terapia intensiva e apresentava uma melhora bem significativa. Só que no dia seguinte, o Thales anunciou que o Paulo apresentou um agravamento no estado de saúde. E aí, nos dias 4 e 9 de abril, ele foi submetido a procedimentos que tiveram complicações hemorrágicas, precisando realizar transfusões de sangue, e para isso uma legião de artistas acabou se mobilizando e se oferecendo para doar e tal, e até mobilizando essa questão da doação, né, aumentando as campanhas de doação de sangue e tal, porque independente de Paulo Gustavo e além de Paulo Gustavo, muitas outras pessoas também se encontravam na mesma situação. Nas semanas seguintes, o Paulo Gustavo passou por complicações sérias, até que às 21h12 do dia 4 de maio de 2021, aquele sorriso contagiante, aquele riso frouxo, acabou se apagando e a gente se despedia de Paulo Gustavo, junto com mais centenas de milhares de brasileiros que também perderam a batalha para a Covid-19. Infelizmente, a essa altura, a vacina ainda não estava disponível. Um ano antes, no perfil que ele tinha no Instagram, o Paulo Gustavo chegou a cutucar as pessoas e se manifestar absolutamente contra as pessoas que de certa forma desrespeitavam todas as regras, né, que eram impostas ou que eram sugeridas, ou que eram impostas, na verdade, era uma imposição, era questão de vida ou morte, que eram impostas pela Organização Mundial de Saúde. Que louco como as pessoas não estão respeitando e levando a sério o que está acontecendo não só com a gente, mas com o mundo. Gente, acorda! Não rola ficar saindo para praia, boate, restaurante, clube, festas. Não rola, é sério. Só é para sair de casa quem precisa sair, para ir no supermercado, numa farmácia, ajudar um parente, para trabalhar, óbvio. Mas quem pode ficar em casa, fica, por favor. Esse foi o apelo que o Paulo Gustavo fez nas redes sociais dele.
Paulo Gustavo foi um verdadeiro gênio, um artista cujo brilhantismo desafiou até mesmo as fronteiras da própria arte, graças a toda essa determinação que ele tinha de quebrar todas as barreiras. O seu sucesso meteórico trouxe um respiro de alegria para milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que ele desafiou todas as convenções tradicionais, deixando os mais conservadores completamente desconcertados. A vida e a obra de Paulo Gustavo acabaram se entrelaçando e se fundindo harmoniosamente, criando um legado que com certeza, indiscutivelmente, vai ser eterno. E dificilmente vai aparecer um Paulo Gustavo, principalmente num país que negligencia tanto e de certa forma até sabota o poder que a cultura tem. E a gente não está falando somente da indústria cultural que gira cifras milionárias todo ano, a gente está aqui refletindo sobre aquela legião de artistas brasileiros que frequentemente ficam por aí esquecidos aí nos bastidores do anonimato, passando sufoco, sem espaço para trabalhar, sem acesso às políticas públicas, né, de patrocínio, de financiamento de projetos e tal, enfim, sem poder exercer com dignidade, né, e com segurança a própria arte. Paulo Gustavo arrastava multidões atrás dele, empunhando apenas duas armas, um talento fora da curva e um brilhantismo e uma garra digna dos gigantes. Um cara que acreditou na visão de mundo que ele tinha e que lutou muito para revolucionar o humor. Ele enfrentou obstáculos no Brasil onde os preconceitos muitas vezes superam os valores da própria inclusão. O Paulo Gustavo, de forma digna, firme e magnífica, superou essas barreiras e, de certa forma, ele arrebatou, inclusive, aqueles críticos mais conservadores. A genialidade do Paulo Gustavo não precisou de palavras para ser percebida. Ela foi a personificação de uma revolução sem armas, um testemunho vivo de como a comédia pode e deve quebrar todas as barreiras, tanto culturais quanto sociais. Na sua curta jornada aqui na Terra, ele sempre defendeu o amor como uma espécie de filosofia de vida. E ele construiu a sua própria versão de família, né, de família brasileira. E ela era completamente baseada no amor, né, naquele amor verdadeiro e principalmente na aceitação. O Paulo Gustavo se tornou uma inspiração para muitas pessoas e provou que a verdadeira família é aquela formada por pessoas que se amam, independentemente de convenções, né, e de determinações sociais. A sua existência trouxe à tona uma missão muito nobre, né, e que todo ser humano deveria ter, que é de fazer as pessoas sorrirem. Paulo Gustavo era muito mais do que um artista sublime. Ele era um ator dedicado, um pai amoroso, um filho exemplar, um marido carinhoso e um amigo leal. E o pior de tudo é saber que a partida prematura dele não foi de causas naturais, né? Todo mundo sabe disso. Ele travou uma luta feroz como um verdadeiro gladiador, junto com milhares de outros brasileiros, só que infelizmente eles não conseguiram vencer. Mas o seu espírito alegre e sonhador vai continuar a nortear os caminhos daqueles que forem sensíveis o suficiente para perceber tudo aquilo que ele quis dizer, né, com aquelas palavras que ele lançou de uma maneira tão descontraída, de uma maneira tão alegre durante a vida dele inteira, né? Paulo Gustavo não foi só um comediante brilhante, ele foi um lembrete eterno de que é importante a gente seguir os nossos sonhos, desafiar as regras, espalhar alegria, independentemente das barreiras pesadas que a gente enfrentar, porque a gente vai enfrentar barreiras diariamente mesmo, isso é inerente ao ser humano, a condição de estar aqui nessa terra. Eu tive a honra de trabalhar com Paulo Gustavo e conhecer de perto, né, o brilhantismo e aquela luz impressionante que ele arrastava junto dele. E foi muito bom poder ter visto, poder ter tido a honra, né, e a oportunidade de ver nos olhos do Paulo Gustavo toda aquela verdade que ele sempre tentou passar através da arte dele. E conhecendo, né, Paulo Gustavo como a gente conheceu, é impossível a gente imaginar, né, e a gente utilizar para ele aquela frase "descanse em paz". Paulo Gustavo nunca vai descansar, né? Ele deve com certeza estar tocando o maior rebu lá em cima, junto com os anjos, isso a gente não tem a menor dúvida. Aliás, eu fico me perguntando, será que ele já encontrou com Dercy Gonçalves, Nair Belo, Chico Anísio? Se encontrou, com certeza tá rolando uma festa genial lá no andar de cima. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações, que é bem legal para o YouTube poder te avisar que tem conteúdo novo aí no canal. Se você puder deixar um comentário, aí vai ser luxo só. E o resto você já sabe. A gente se vê no próximo set. Corta!